Um copo de leite antes de dormir, para muitos, é um símbolo de conforto e saúde desde a infância. Mas e se eu vos dissesse que esta bebida tão familiar se tornou o centro de um debate acalorado entre cientistas, especialmente quando falamos da saúde após os 60 anos? Alguns defendem que é o melhor amigo dos nossos ossos, enquanto outros o veem como um ladrão sorrateiro que lixivia o cálcio. Hoje, vamos desvendar este mistério lácteo. Será que o leite fortalece os ossos na idade adulta? Ou é este um dos maiores mitos da alimentação saudável? Eu prometo que, no final deste vídeo, terá uma compreensão clara e concisa sobre o que é melhor para si. Durante décadas, fomos ensinados: bebam leite, crianças, e cresçam fortes e saudáveis. Esta ideia enraizou-se profundamente na nossa consciência coletiva. O leite era promovido como a principal fonte de cálcio, indispensável para ossos e dentes fortes. E por muito tempo, este axioma permaneceu inquestionável. No entanto, nos últimos anos, surgem cada vez mais estudos que questionam os benefícios incondicionais do leite para idosos, gerando uma verdadeira tempestade de informações. Então, vamos começar pelo grande trunfo do leite. Aquilo que nos martelaram na cabeça desde a infância. Claro, estou a falar do cálcio. O leite é um autêntico campeão na concentração deste mineral. Apenas um copo consegue cobrir uma parte significativa da dose diária recomendada. E é precisamente por esta razão que foi recomendado durante décadas para o fortalecimento dos ossos. Mas sabem o que é ainda mais crucial do que a simples quantidade? É a facilidade com que o nosso organismo consegue absorver e utilizar esse cálcio. Os cientistas chamam a este parâmetro biodisponibilidade. Pois bem, o cálcio presente no leite está numa forma muito conveniente para o nosso corpo. Está ligado às proteínas lácteas e apresenta-se como lactato de cálcio. Sem aprofundar a química, digamos que é muito fácil para o nosso intestino agarrar esse cálcio e enviá-lo diretamente para a corrente sanguínea. É como receber uma encomenda já aberta e pronta a usar, em vez de embrulhada em 10 camadas de fita cola. Isto é especialmente importante na idade adulta, quando a eficácia da nossa digestão diminui naturalmente. É preciso ajudar o organismo, fornecendo-lhe nutrientes na forma mais biodisponível. E sob este ponto de vista, o leite parece uma solução simplesmente perfeita. Muito cálcio e de fácil absorção. O que poderia correr mal? Parece tudo óbvio, mas não tirem conclusões precipitadas, porque esta é apenas a primeira capítulo da nossa história. Mas o cálcio, por mais essencial que seja, sozinho não é suficiente. Imagine uma primeira bailarina, pronta para entrar em cena. Sem o seu parceiro de dança, porém, ela não consegue executar os movimentos mais complexos e elegantes. Esse parceiro indispensável para o cálcio é a vitamina D. Sem ele, nosso organismo simplesmente não sabe o que fazer com o cálcio que ingere. Ele passa em trânsito, como um trem sem parada, e é eliminado, sem nunca chegar aos ossos. A vitamina D é uma espécie de chave que abre as portas nas paredes do intestino, permitindo que o cálcio entre e chegue à corrente sanguínea. E em seguida, ela ajuda a levar esse cálcio ao seu destino final, o nosso tecido ósseo. E é aqui que os produtores de leite demonstraram perspicácia. Eles conhecem muito bem esta dupla inseparável. Por isso, hoje, praticamente todo o leite nas prateleiras dos supermercados é enriquecido com vitamina D. Ao comprar um produto assim, você adquire um pacote 2 em 1, tanto o material de construção quanto a chave para o seu aproveitamento. No entanto, é fundamental entender: apenas o leite pode não ser suficiente para repor a deficiência de vitamina D, um problema comum em idosos. Mas, como fonte adicional, é, sem dúvida, um grande benefício. Então, temos o cálcio e a vitamina D. Parece um dueto perfeito. Mas, nesta orquestra, há também um terceiro músico, não menos importante. Agora, vamos falar do terceiro elemento fundamental desta união: a proteína. Estamos habituados a associá-la principalmente aos músculos, e isso é verdade.
mas para os nossos ossos, a sua importância é igualmente crucial. Imagine que está a construir uma parede. O cálcio seriam os tijolos. A vitamina D, o construtor experiente que sabe exatamente onde os colocar. E a proteína? A proteína é a argamassa, o cimento que liga e une estes tijolos numa estrutura sólida e coesa. Essa base, essa estrutura ou andaime, onde o cálcio se fixa, é o que chamamos de matriz óssea. E mais de metade dela é constituída precisamente por proteína. Sem uma quantidade adequada de proteína na dieta, essa matriz torna-se fraca e porosa. E nesse caso, por mais cálcio que consuma, ele simplesmente não terá onde se fixar. O osso torna-se frágil, quebradiço, como um galho seco. O leite, por sua vez, oferece-nos proteína de alta qualidade, facilmente digerível e que contém todos os aminoácidos essenciais. Temos assim um cenário ideal: cálcio, vitamina D e proteína. Uma verdadeira equipa de sonho para a saúde dos nossos ossos. Parece que não há motivos para controvérsia. Mas é exatamente aqui que chegamos ao primeiro grande mas. Ao ponto que divide e intriga a comunidade científica. Preparem-se, porque agora vamos mergulhar num dos maiores mistérios da nutrição moderna. É o que chamamos de paradoxo do cálcio, e ele vira completamente de cabeça para baixo tudo o que acabamos de discutir. A verdade é esta: cientistas de todo o mundo coletaram dados e fizeram uma descoberta surpreendente. Vejamos, por exemplo, os países escandinavos, Suécia, Finlândia, Noruega. Esses são os líderes mundiais no consumo de leite e laticínios. Pois bem, seria de esperar que os seus habitantes tivessem os ossos mais fortes do planeta. Mas as estatísticas mostram o oposto. É precisamente nessas nações que se registram os mais altos índices de osteoporose do mundo e, consequentemente, de fraturas do colo do fêmur em idosos. Pensem bem nisso. As pessoas bebem leite aos litros desde a infância, com a firme crença de que estão a proteger os seus ossos. Mas, na realidade, os dados revelam um cenário preocupante. Ao mesmo tempo, em países asiáticos, onde o leite historicamente não faz parte da dieta tradicional, o índice de fraturas é consideravelmente mais baixo. Como é que isso é possível? Porque a principal fonte de cálcio não só não protege, mas talvez esteja, de alguma forma, ligada a uma maior fragilidade óssea. Essa observação gerou uma onda de críticas ao leite e deu origem a uma teoria bastante popular e, de certo modo, assustadora. Mas afinal, como é que os cientistas tentaram explicar este paradoxo surpreendente? Surgiu uma teoria que deu muito o que falar e se tornou o principal argumento de todos os opositores do leite. É a teoria da carga ácida. Parece complicado, mas vou explicá-la de forma muito simples. Imagine que o nosso organismo é um laboratório químico extremamente preciso, no qual deve ser mantido um rigoroso equilíbrio ácido-base, ou pH. Isso é vital. A teoria afirma que os alimentos que comemos, após a digestão, deixam um resíduo ácido ou alcalino. Ora, a proteína animal, abundante no leite, segundo esta teoria, deixa precisamente um rastro ácido. E o que faz o nosso organismo, tão sábio, para neutralizar este ácido e restaurar o equilíbrio? Ele procura alcalinidade. E onde é que no nosso corpo se encontra o maior armazém de minerais alcalinos? Exatamente, nos ossos. O nosso esqueleto é um gigantesco reservatório de cálcio. E assim, de acordo com esta teoria, para apagar o incêndio ácido provocado pelo leite que bebemos, o organismo é forçado a retirar cálcio dos ossos. Cria-se uma situação absurda. Você bebe leite para obter cálcio, e no final, acaba por perder ainda mais. Esta teoria parece lógica e bastante assustadora, e durante muitos anos tornou-se a principal bandeira na luta contra o leite. Mas calma, não se apresse a deitar o leite no ralo. Essa teoria, apesar de toda a sua aparente lógica, tem sido alvo de uma crítica esmagadora por parte da comunidade científica nos últimos anos. E, na opinião de muitos cientistas modernos, ela simplesmente não se sustenta. É que o nosso organismo
Não é uma mera proveta cheia de químicos. É um sistema incrivelmente complexo e autorregulador. Possuímos sistemas tampão poderosíssimos, sendo os nossos rins e pulmões os principais. São eles que trabalham 24 horas por dia, sem parar, para manter o pH do sangue em uma faixa muito estreita e estável. A influência de uma dieta comum nesse equilíbrio é tão mínima e passageira que o organismo não precisa de modo algum recorrer a medidas tão extremas como roubar o próprio esqueleto. Ele lida perfeitamente com a eliminação do excesso de ácido pelos rins. Além disso, as pesquisas mais recentes indicam que a proteína, na verdade, pode ser benéfica para os ossos, pois estimula a produção de fatores de crescimento. Assim, a teoria da carga ácida é hoje considerada por muitos especialistas como um mito bonito, porém ultrapassado. No entanto, isso não invalida o paradoxo do cálcio. Se a causa não está no ácido, onde está então? Vamos investigar mais a fundo, pois o leite tem outros pontos fracos, muito mais reais e palpáveis. Vamos falar sobre algo que muitas pessoas enfrentam na idade adulta, algo que se pode sentir, literalmente, no estômago. Estamos a falar da lactose. É o açúcar do leite, e para o digerir, o nosso corpo precisa de uma enzima especial, a lactase. Esta funciona como uma tesoura, cortando a complexa molécula de lactose em duas mais simples, que são facilmente absorvidas. Na infância, todos nós produzimos esta enzima em grandes quantidades. Afinal, o leite é o nosso primeiro alimento. Mas à medida que envelhecemos, o nosso corpo decide que já não precisamos de tanta lactase, e a sua produção começa a diminuir gradualmente. Para alguns, este processo é mais rápido, para outros, mais lento. No entanto, após os 60 anos, uma diminuição significativa na atividade desta enzima é mais a regra do que a exceção. E o que acontece quando se bebe leite e não há enzima suficiente para o digerir? A lactose não digerida chega ao intestino grosso, onde as bactérias locais a aproveitam. Elas fazem uma verdadeira festa, resultando na produção de muitos gases. Daí os sintomas desagradáveis que muitos conhecem: inchaço, ruídos intestinais, desconforto e, por vezes, diarreia. Este estado é conhecido como intolerância à lactose. E aqui reside um ponto crucial. Se depois de um copo de leite, o seu trato gastrointestinal começa a reagir mal, como podemos sequer falar de uma absorção de nutrientes de qualidade? O desconforto constante e os processos inflamatórios no intestino impedem a absorção normal, não só do cálcio presente no leite, mas também de outros elementos vitais de todos os restantes alimentos. Imagine que tenta carregar uma carga valiosa num porto em plena tempestade. Parte da carga será simplesmente arrastada pelas ondas, outra parte afundará, e apenas uma pequena fração chegará ao seu destino. O mesmo acontece no nosso intestino. Quando lá reina o caos devido à intolerância à lactose, não obtemos todos os benefícios que esperávamos. É precisamente por isso que a tolerância individual se torna um fator-chave, especialmente em idade mais avançada. Se o seu organismo lhe sinaliza claramente que não se sente confortável depois de beber leite, ignorar esses sinais significa não só ter de suportar sintomas desagradáveis, mas também, possivelmente, privar-se de uma nutrição completa e equilibrada. Este é um argumento muito forte contra o leite gordo para muitas pessoas idosas. Mas isso significa que devemos renunciar a todos os laticínios? De modo algum. Porque é aqui que entram em cena outros protagonistas. Agora, vamos falar dos verdadeiros heróis dos laticínios, especialmente para os mais velhos, os produtos lácteos fermentados. Estamos falando de kefir, iogurte natural e queijo cottage. Qual a principal diferença deles para o leite integral? O segredo está na participação de bactérias benéficas no seu processo de fabricação. Elas realizam a chamada fermentação. E é durante esse processo que acontecem várias coisas incríveis. Primeiro, essas bactérias do bem fazem o trabalho por nós. Elas mesmas consomem a maior parte da lactose,
aquele açúcar do leite que causa problemas. É como se elas fizessem uma pré-digestão do leite para nós. Como resultado, no kefir ou iogurte, resta muito pouca lactose, e por isso, esses produtos são tolerados incomparavelmente melhor do que o leite integral. Em segundo lugar, essas bactérias, os probióticos, são incrivelmente benéficas para o nosso intestino. Elas melhoram a flora intestinal, combatem bactérias prejudiciais e fortalecem as paredes do intestino. E um intestino saudável é a chave para uma excelente absorção de todos os nutrientes, incluindo o cálcio. Sendo assim, os produtos lácteos fermentados não só resolvem o problema da lactose, mas também criam as condições ideais para que você obtenha o máximo de benefícios. Mas não é só isso. A magia da fermentação torna os laticínios fermentados ainda mais valiosos. Além de serem mais facilmente digeridos, o processo de fermentação gera novas substâncias benéficas. Por exemplo, algumas vitaminas do complexo B e uma vitamina especial, a K2. E a vitamina K2 é um elemento crucial para a saúde dos ossos, sobre a qual nem sempre se fala tanto. Se a vitamina D ajuda o cálcio a chegar ao sangue, a vitamina K2 funciona como um guia. Ela direciona o cálcio do sangue exatamente para onde ele é necessário, para os ossos e os dentes. E, o que é ainda mais importante, impede que o cálcio se deposite onde não deve, por exemplo, nas paredes dos vasos sanguíneos, o que pode levar à sua calcificação. Assim, os laticínios fermentados não só nos fornecem cálcio, proteína e vitamina D, como também contêm probióticos para uma melhor absorção e vitamina K2 para a correta distribuição do cálcio. Isso os torna um produto muito mais completo e equilibrado para a saúde óssea do que o leite comum. Por isso, muitos médicos e nutricionistas hoje recomendam que os idosos mudem o foco do leite integral para laticínios fermentados de qualidade. Passemos agora a outro aspecto que gera bastante controvérsia: os hormônios presentes no leite. É importante compreender que o leite não é apenas água com cálcio. É um fluido biológico destinado à alimentação da prole. Por isso, por sua própria natureza, ele contém diversos hormônios e fatores de crescimento. Isso é algo absolutamente natural. No entanto, quando se trata do leite proveniente de criações industriais, a situação se complica. Para aumentar a produção de leite, as vacas podem receber hormônios adicionais, como, por exemplo, o hormônio do crescimento bovino recombinante. Parte dessas substâncias, naturalmente, acaba chegando ao leite, e é neste ponto que as opiniões dos especialistas se dividem. Os defensores da indústria leiteira afirmam que esses hormônios são destruídos em nosso estômago e não exercem qualquer influência no organismo humano. Já os críticos argumentam que alguns fatores de crescimento, como o fator de crescimento semelhante à insulina 1, IGF-1, podem ser absorvidos e, potencialmente, influenciar o nosso próprio perfil hormonal. Os efeitos a longo prazo dessa influência, especialmente em organismos mais velhos, ainda não são totalmente compreendidos, e este é um campo aberto para futuras pesquisas. Mas o simples fato da presença de hormônios estranhos no produto leva muitas pessoas a encarar o leite industrial com certa cautela. Outro ponto frequentemente levantado contra o consumo de leite é a sua possível conexão com processos inflamatórios. Isso é particularmente relevante para o leite integral, com alto teor de gordura, pois é rico em gorduras saturadas. Nos últimos anos, tem-se acumulado cada vez mais evidências de que uma dieta rica nesses tipos de gordura pode sustentar e até intensificar a inflamação crônica de baixo grau no organismo. Mas afinal, o que é isso? Não estamos falando daquela inflamação aguda que sentimos quando cortamos um dedo. Trata-se de um estado inflamatório quase imperceptível, mas constante, que, como brasas adormecidas, mina lentamente a nossa saúde por dentro. Os cientistas associam a inflamação crônica ao desenvolvimento de diversas doenças ligadas ao envelhecimento, desde problemas cardiovasculares até condições articulares. E claro,
Essa inflamação também pode ter um impacto negativo no tecido ósseo. Processos inflamatórios são capazes de ativar células que promovem a destruição óssea. Portanto, se uma pessoa já possui predisposição a doenças inflamatórias, como a artrite, um consumo excessivo de leite integral na dieta poderia, em teoria, colocar mais lenha na fogueira. É crucial, contudo, salientar que as pesquisas sobre este assunto são ambíguas, e para muitas pessoas, o consumo moderado de leite não acarreta problema algum. No entanto, é mais um fator que merece ser levado em consideração. Bem, se o leite integral pode realmente agravar a inflamação, será que a solução é simplesmente optar pelo desnatado? Parece lógico, não é? Sem gordura, sem problema. Mas, como sempre, há um porém. A nutrição é uma ciência onde as respostas fáceis e diretas raramente são as melhores. Lembre-se do que falamos bem no início, sobre o nosso grande aliado, a vitamina D. Pois bem, a vitamina D, assim como as vitaminas A, E e K, faz parte do grupo das vitaminas lipossolúveis. Isso significa que, para que sejam devidamente absorvidas no nosso intestino, a presença de gorduras é fundamental. Quando removemos toda a gordura do leite, estamos, na verdade, dificultando a absorção dessas mesmas vitaminas com as quais o leite foi enriquecido. É uma verdadeira faca de dois gumes. Por um lado, reduzimos as calorias e eliminamos as gorduras saturadas. Por outro, corremos o risco de não aproveitar totalmente os benefícios das vitaminas lipossolúveis. Qual seria, então, a melhor abordagem? Talvez a velha e boa meio termo. A escolha ideal pode ser um leite com baixo teor de gordura, como 1,5% ou 2,5%. Isso permite que não sobrecarreguemos o organismo com gorduras saturadas e, ao mesmo tempo, criemos as condições ideais para a absorção dos nutrientes essenciais. Como sempre, tudo se resume a buscar o equilíbrio e a moderação. E se simplesmente deixássemos de consumir leite de vaca? Hoje, as prateleiras dos supermercados oferecem-nos uma vasta gama de alternativas vegetais. Leite de amêndoa, soja, aveia, coco, arroz. Há opções para todos os gostos. Muitos consideram-nas uma escolha mais saudável e moderna. Mas vamos analisá-las do ponto de vista da saúde óssea. É importante entender algo muito simples. O leite vegetal, por si só, é, na sua essência, apenas água com uma pequena quantidade de nozes ou cereais triturados. Por natureza, a quantidade de cálcio nestas bebidas é muito baixa ou inexistente. Por isso, compará-las com o leite de vaca neste aspecto é simplesmente incorreto. No entanto, os fabricantes estão bem cientes disso. Por essa razão, praticamente todos os leites vegetais que encontra nas lojas são artificialmente enriquecidos. É-lhes adicionado cálcio, geralmente na forma de carbonato de cálcio, bem como vitaminas D e B12. Assim, em termos de teor destes elementos, tornam-se bastante comparáveis ao leite de vaca. Mas, será que este cálcio adicionado é tão bem absorvido quanto o cálcio natural do leite? Este é um tema de debate científico. De qualquer forma, ao escolher um leite vegetal, preste sempre atenção ao rótulo e certifique-se de que é realmente enriquecido. E aqui chegamos a um ponto fundamental. Focamo-nos tanto na discussão sobre o leite que corremos o risco de perder de vista o essencial. O leite não é a única, nem sequer a mais rica fonte de cálcio do planeta. A natureza presenteou-nos com uma enorme variedade de alimentos que podem fortalecer os nossos ossos de forma fantástica. Vejamos, os vegetais de folha verde escura, como espinafre, couve-cale e brócolos. Estes não só contêm cálcio, mas também magnésio e vitamina K, igualmente cruciais para a saúde óssea. E que tal o sésamo? Pequenas sementes, mas autênticas campeãs em teor de cálcio. Apenas uma colher de sopa de pasta de tahine de sésamo já representa uma contribuição significativa para a dose diária recomendada. Não nos esqueçamos do peixe, especialmente os pequenos que se podem comer com os ossos,
como sardinhas ou salmão enlatado. São verdadeiras bombas de cálcio, além de fornecerem ácidos gordos ômega 3 e vitamina D. Amêndoas, figos, feijão branco. A lista é longa e não para por aqui. A ideia central é não apostar num único produto, seja ele o leite ou qualquer outro alimento. Uma alimentação variada é o verdadeiro segredo para a saúde. Ela garante que receberá não só o cálcio, mas também todo o espectro de minerais e vitaminas que trabalham em sinergia para manter o seu esqueleto forte e saudável. Agora, vamos mudar a perspectiva. Em vez de nos concentrarmos em encontrar um produto mágico que fortaleça os ossos, que tal falarmos dos verdadeiros inimigos que os destroem? Desses ladrões traiçoeiros que, dia após dia, roubam o cálcio do seu organismo sem que você perceba. E acredite, o impacto deles pode ser muito maior do que qualquer benefício de um copo a mais de leite. O primeiro ladrão, o sal. O excesso de sódio na nossa dieta sobrecarrega os rins, e ao eliminá-lo, eles acabam por eliminar também o cálcio. Onde se esconde todo esse sal extra? Em embutidos, enlatados, alimentos processados, molhos e, claro, no fast food. O segundo ladrão é o açúcar, especialmente na sua forma líquida, refrigerantes açucarados e sumos embalados. O açúcar não só contribui para o aumento de peso, mas também interfere no metabolismo dos minerais, prejudicando a absorção de cálcio e magnésio. E o terceiro ladrão é o excesso de cafeína. 1 ou 2 xícaras de café por dia, muito provavelmente, não farão mal. Mas se o seu consumo de café for de litros, prepare-se. Ele também contribui para a eliminação do cálcio através da urina. Ao controlar estes 3 ladrões, fará muito mais pelos seus ossos do que apenas se focar no consumo de laticínios. Imagine seus ossos como uma conta bancária. Nela, você deposita cálcio através de uma alimentação adequada. Mas se você não investir nessa conta, ela simplesmente não vai crescer. A melhor forma de investir nos seus ossos é através da atividade física. Sem ela, mesmo a alimentação mais rica em cálcio será praticamente inútil. A verdade é que nosso tecido ósseo é uma estrutura viva. Está em constante renovação. E ele se torna mais denso e forte apenas em resposta à carga. Quando caminhamos, corremos, levantamos objetos, criamos microvibrações e pressão no esqueleto. Isso serve como um sinal para o organismo. Atenção, aqui precisamos de força. E assim, ele começa a direcionar ativamente o cálcio para os ossos, tornando-os mais densos. Os exercícios de força são especialmente importantes. Não é preciso levantar pesos enormes. Trabalhar com o próprio peso corporal, usar halteres leves ou elásticos de resistência, tudo isso já oferece aos ossos o estímulo necessário para o fortalecimento. Por outro lado, um estilo de vida sedentário é um caminho direto para a osteoporose. Se os ossos não são estimulados, o corpo entende que não precisa de um esqueleto tão forte e começa a desmontá-lo aos poucos, desviando o cálcio para outras funções. Portanto, o movimento não é apenas vida, é também a chave para ossos fortes. E claro, não podemos ignorar mais 2 inimigos que desferem um golpe direto e devastador na saúde dos nossos ossos. São os maus hábitos, o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. A influência deles é tão prejudicial que pode anular todos os seus esforços em prol de uma alimentação equilibrada e da atividade física. Fumar é um verdadeiro veneno para os osteoblastos, as células responsáveis pela formação do tecido ósseo. A nicotina retarda sua função e compromete o fluxo sanguíneo para os ossos. Além disso, o tabagismo reduz a absorção de cálcio no intestino e afeta negativamente os níveis hormonais cruciais para o metabolismo ósseo. Em essência, o fumante está, conscientemente, destruindo seu esqueleto de dentro para fora. Com o álcool, a situação não é diferente. Ele age como uma toxina, danificando diretamente as células ósseas. O consumo abusivo de álcool prejudica o funcionamento do fígado, órgão vital, onde a vitamina D é ativada. Sem vitamina D ativa,
a absorção de cálcio fica comprometida. Além disso, o álcool frequentemente leva a uma nutrição inadequada e aumenta significativamente o risco de quedas e, consequentemente, de fraturas. Por isso, abandonar esses hábitos é uma condição absolutamente essencial para preservar a saúde dos ossos em qualquer idade. Então, o que fazer? Beber leite ou não? Depois de tudo o que discutimos, fica evidente: simplesmente não existe uma resposta universal que sirva para todos. A chave para resolver essa questão é a abordagem individual. O maior especialista a quem você deve dar ouvidos é o seu próprio corpo. Faça um teste simples. Beba um copo de leite e observe atentamente as suas sensações nas horas seguintes. Sente algum inchaço, desconforto ou peso? Se a resposta for sim, é provável que seu sistema enzimático não esteja mais processando bem a lactose. Nesse caso, insistir em consumir leite integral definitivamente não é a melhor opção. Experimente substituí-lo por kefir ou iogurte natural e compare como se sente. Se, por outro lado, você se sentir bem depois de tomar leite e não apresentar nenhum sintoma desagradável, então não há motivo algum para eliminá-lo completamente da sua dieta. Talvez para você ele ainda seja uma ótima fonte de cálcio e proteína. Não deixe que mitos da internet ou experiências de outras pessoas ditem o que é melhor para o seu corpo. A sua própria tolerância é o indicador mais confiável. O desfecho da nossa análise é simultaneamente simples e complexo. A estratégia ideal para a saúde óssea depois dos 60 anos reside na moderação e na diversidade. Não caia em extremos. Não beba litros de leite na esperança de um milagre, nem o demonize por completo, temendo que o cálcio se perca. Talvez a melhor solução seja desviar o foco do leite integral para os seus derivados lácteos fermentados. Um copo de kefir, uma porção de queijo cottage ou um iogurte natural por dia é uma excelente forma de obter proteína de qualidade, cálcio de fácil assimilação e probióticos benéficos, minimizando, ao mesmo tempo, os riscos associados à intolerância à lactose. Complemente isto com diversas fontes vegetais de cálcio, controle o consumo de sal e açúcar, e não se esqueça da atividade física diária. Uma abordagem tão abrangente será milhares de vezes mais eficaz do que quaisquer discussões sobre os malefícios ou benefícios de um único produto. Afinal, a saúde não se resume a comprimidos mágicos ou bebidas milagrosas. É sobre as decisões diárias, conscientes e equilibradas que toma para o seu corpo. E agora chegamos ao cerne da questão. Talvez o principal inimigo dos seus ossos não seja, afinal, um simples copo de leite. O verdadeiro adversário é uma visão unilateral do problema. Passamos tanto tempo a debater sobre o leite que nos esquecemos de outros fatores bem mais significativos. Os verdadeiros vilões do cálcio são o nosso estilo de vida sedentário, o excesso de sal em alimentos processados e fast food, e o consumo exagerado de bebidas açucaradas. Em comparação com estes gigantes de malefícios, a influência de um único copo de leite parece insignificante. Ao que parece, estivemos a procurar o culpado no lugar errado. Então, qual é a conclusão? Demonizar o leite é tão incorreto quanto considerá-lo uma panaceia para os ossos depois dos 60. A verdade, como sempre, está algures no meio. O leite pode ser uma parte benéfica da dieta, especialmente os produtos lácteos fermentados, mas não substitui uma alimentação equilibrada, rica em cálcio de diversas fontes, e o mais importante, a atividade física regular. Ouça o seu corpo. Se tolera bem os laticínios, o consumo moderado provavelmente trará mais benefícios do que malefícios. Obrigado por assistir a este vídeo até ao fim. Espero que tenhamos conseguido trazer alguma clareza a esta questão complexa. Se este vídeo lhe foi útil, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder novas análises de tópicos importantes sobre saúde. E agora, uma pergunta para si. Qual é a sua relação com o leite depois dos 60 anos? Continua a beber ou desistiu completamente?
Compartilhe a sua experiência e opinião nos comentários abaixo. Vamos conversar sobre isso.